Quando você para de agradar, eles te descartam. Por que isso dói tanto? Por que as pessoas somem justo quando você começa a se escolher? Respira fundo, fecha os olhos por um instante. Sente isso. Aquela sensação de que você foi útil, atencioso, presente, mas de repente foi deixado de lado como se nunca tivesse existido. Como se o seu valor estivesse condicionado ao que você fazia, não ao que você era. E é aqui que a ferida se abre. Será que você só era amado enquanto estava se anulando? Talvez você tenha crescido, acreditando que o amor precisa ser conquistado, agradando. Talvez, sem perceber, você tenha feito da aprovação dos outros o seu Deus. Até que você começa a dizer não, começa a colocar limites, começa, finalmente, a se enxergar. E foi aí que tudo muda. As mesmas pessoas que te elogiavam pela generosidade começaram a te chamar de egoísta. As que te procuravam em todas as horas difíceis sumiram como se você tivesse deixado de existir. A partir do momento em que você diz não, traça um limite ou simplesmente se cansa de se doar demais. O encanto se quebra, o respeito some e o que sobra é silêncio, frieza, indiferença. É como se você fosse descartável, como um copo de plástico, como um isqueiro barato. Usaram, aproveitaram e quando não serviu mais, jogaram fora sem olhar para trás. As pessoas não querem você de verdade, elas querem o que você pode oferecer: seu tempo, seu ombro, seu dinheiro, sua disposição, sua energia. E eu percebi que não era amor, era conveniência. Elas não valorizavam quem eu era, mas o que eu fazia por elas. Meu valor estava condicionado à minha utilidade. Essa é uma dor silenciosa, porque ela não grita, ela corrói. Você começa a se questionar, a duvidar da própria essência. Será que eu mudei demais? Será que agora sou alguém insuportável? A resposta é dura, mas libertadora. Não. Eu apenas deixei de me abandonar para agradar os outros. Muitos me viraram as costas. E eu agradeço, porque essas ausências abriram espaço para a presença mais importante de todas, a sua. Você se torna inteiro quando para de agradar para ser aceito. E, nesse processo, percebe que quem realmente importa não exige que você se destrua para estar ao lado deles. Mas antes disso, você cai, e cai feio. Não é uma queda de corpo, é de alma. É aquela queda onde o chão some, as palavras perdem o sentido e o silêncio vira sua única companhia. Naquele momento, você percebe que tudo o que construiu estava baseado em agradar. Você se tornou especialista em se anular. Aprendeu a calar sua dor para não incomodar. Aprendeu a sorrir mesmo por dentro sangrando. Aprendeu a ouvir o mundo inteiro, menos a si mesmo. E quando a máscara cai, ninguém quer saber do que há por trás. Eles querem o personagem, aquele que diz sim para tudo, aquele que resolve tudo, aquele que se dobra para caber nos espaços dos outros. O dia em que você diz não é o dia em que seu mundo vira. As mensagens param, os convites somem, os abraços esfriam e você vê, com seus próprios olhos, quem está por você e quem está apenas pelo que você oferece. Essa é a sua pior dor. Não pela solidão, mas pela clareza. Porque quando você finalmente enxerga, não dá mais para fingir. Não dá para voltar a ser quem você era. E isso assusta. Você perde gente, perde atenção, perde aplausos. Mas começa a ganhar algo que ninguém pode tirar: paz. É dentro dessa dor que você começa a se levantar. Não com pressa, não com orgulho, mas com verdade. Você passa a se olhar de frente, sem filtros, sem desculpas. Se vê ali, exausto, mas inteiro. Se vê finalmente como alguém digno de cuidado. Do seu próprio cuidado. E o mais curioso? Quando você para de se arrastar, os que diziam te amar, somem, porque sua fraqueza alimentava a importância deles. Sua dependência era confortável para o ego alheio.
Mas quando você se ergue, quando começa a andar com as próprias pernas, você vira ameaça, vira frio, arrogante, mudado. Mas, na verdade, você só deixou de implorar pelo que deveria ser oferecido. Hoje você sabe. Quem se incomoda com seus limites nunca te viu como igual. Quem exige que você se cale para não gerar desconforto nunca te escutou de verdade. Quem desaparece quando você diz "hoje não posso", nunca esteve. E tudo bem, deixe ir. Mas o que ninguém te conta é que quando você começa a se escolher, você vira vilão nas histórias que antes te usavam como herói. É curioso, você era o melhor amigo, até dizer "hoje não posso ouvir". Você era o filho ideal, até decidir não seguir mais o script. Você era o parceiro dos sonhos, até começar a exigir reciprocidade. E então, pronto, você se torna o problema. Você vira o ingrato. Você aceitou coisas que hoje dariam enjoo, tolerou silêncios que hoje te fariam ir embora, e sorriu em situações que hoje só causariam náusea. E tudo isso porque, de alguma forma, você achou que precisava aceitar migalhas para não morrer de fome. Mas a real é que a fome era fabricada, criada pelo medo de ficar sozinho. Hoje, você pensa em tudo isso e não sente raiva. Sente luto por ter deixado de lado tantas vezes para manter vivos relacionamentos que já estavam mortos. Não implore para ficar quem só sabia se aproximar quando havia algo a sugar. Pessoas verdadeiras não somem quando você se prioriza. Pessoas verdadeiras não exigem sua destruição emocional para sentir afeto. Elas te abraçam até quando você só tem silêncio para oferecer. Elas ficam mesmo quando você está no seu limite, mesmo quando você não está agradável. Porque a verdade é essa: agradar demais destrói, vai matando aos poucos. Você não percebe, mas cada sim forçado é um veneno suave. Cada silêncio engolido é uma ferida não curada. E você vai cedendo, vai se curvando, vai sorrindo, mesmo com a alma em prantos. Até que um dia, o espelho quebra. E quem olha de volta para você é um estranho. Um reflexo distorcido de quem você um dia foi. Depois que você acorda, não tem mais como fingir que está dormindo. Depois que você enxerga, não tem mais como aceitar os mesmos gestos, os mesmos olhares, as mesmas palavras envenenadas que antes você engolia como se fossem afeto. Quando a consciência desperta, ela arranca com violência os véus da ingenuidade. E o mundo que antes parecia cheio de gente, mostra-se repleto de ausências disfarçadas. E para quem te descartou, que fique claro, você era a cura.